Olá, olá, família Pílulas do ECA, tudo bem com vocês? Giovanni Borges para mais um vídeo. E hoje gostaria de conversar com vocês sobre um tema que eu acredito ser dos mais relevantes na área da infância e juventude, uma vez que este tema é constantemente desrespeitado, não só pelas autoridades constituídas, mas pelos próprios conselheiros tutelares, que ainda ousam passar por cima desses princípios da administração pública, face àquilo que se chama parceria no meio do sistema de garantia de direito. Face à situação onde nós preferimos observar o interesse de qualquer adulto em detrimento do direito de crianças e adolescentes. Vamos entender mais profundamente esse tema? Peço para que você, antes de mais nada, se inscreva no nosso canal, ative o sininho de notificações para que possam receber de antemão nossos vídeos e as nossas atualizações. Vem comigo, vamos conversar sobre o princípio da legalidade e o conselho tutelar. Vamos nessa, pessoal? Olha só, muito se fala, mas pouco se explica acerca do princípio da legalidade, porque é uma matéria do direito. O princípio da legalidade ele se desdobra entre o princípio da legalidade para o cidadão comum, para toda a sociedade, e para quem faz parte da administração pública. No artigo 5º, inciso 2º da Constituição Federal, temos descrito que ninguém será obrigado a fazer ou deixar de fazer alguma coisa senão em virtude de lei. O que significa isso, pessoal? Nenhuma pessoa vai ser impelida a executar algo ou a deixar de fazer algo se não tiver uma lei ou se não tiver uma norma que assim determine. Ou seja, a lei aqui, ela é proibitiva, é no sentido de se proibir. Por isso que eu vou dar exemplos. A legislação penal conta para a gente alguns crimes. Então, lá nós temos homicídio. Como é que é o tipo, a descrição da conduta do agente violador? Só para a gente entender. Matar alguém. Então, está proibido matar alguém. Da mesma forma que você não pode furtar, não pode roubar. Ou seja, a lei impede que você faça algo. Ela te proíbe de fazer algo. E aí a gente tem que olhar para o outro lado. A gente tem que olhar para o outro lado. Que lado é esse? Porque, na verdade, isso serve para todo cidadão comum. A bem da verdade, temos que deixar explícito que isso serve para todas as pessoas que não compõem a administração pública. Que pessoas? Pessoas físicas. E pessoas jurídicas que não são públicas. Porque para essas que são a exceção a essa regra maior do artigo 5º, nós temos uma normativa especial, também da Constituição, que está lá no artigo 37, caput, da Constituição Federal. A administração pública, direta ou indireta, eu nem vou fazer aqui menção ao que é administração pública direta e indireta, porque isso também é aula de direito. Mas todo mundo sabe, por exemplo, que quaisquer dos poderes, quais poderes? Legislativo, executivo e judiciário. Então, todos poderes, seja de qualquer ente da federação, seja da União, dos estados, do DF ou dos municípios. Olha o verbo. Obedecerá. Então, aqui está promotor, juiz, prefeito, conselheiro tutelar, conselheiro de direito, todos que compõem a administração pública, seja ela direta ou indireta, em qualquer poder, em qualquer esfera da nação. O que
ao princípio da legalidade. Veja, não é só o da legalidade, temos outros. Os concurseiros aí vão lembrar que aqui, na administração pública, a palavra-chave para lembrar de todos os princípios é LIMP. Legalidade, impessoalidade, moralidade, publicidade e eficiência. Eu só vou falar aqui sobre a legalidade. Tudo bem? Para isso, eu vou me recorrer de 2 professores ultra renomados no direito. O primeiro professor é Eli Lopes Meireles, grande administrativista, e o segundo é um grande constitucionalista chamado José Afonso Carvalho Filho. Tá bom? Vamos entender o que eles dizem na explicação daquilo, porque eu não estou inventando nada, tá, gente? Isso não é palavra minha. Eu só estou traduzindo isso para vocês. Mas antes disso, é preciso dizer o quê? Que o Conselho Tutelar é um órgão da administração pública. Onde que está isso lá no Estatuto, Gil? Está lá no 132. Olha lá. Em cada município, em cada região administrativa do DF, haverá, no mínimo, um Conselho Tutelar como órgão integrante da administração pública local. Acabou. Está aqui. O Conselho tem o dever de respeitar o princípio da legalidade. Ele está no meio da administração pública. Mais precisamente, dentro do Executivo. E aí a gente vai entender o que é esse princípio da administração pública. Olha as palavras do mestre Eli Lopes Meireles. Na primeira parte, ele diz o seguinte: na administração pública não há liberdade nem vontade pessoal. Isso fica de lado. Eu não tenho liberdade para fazer o que eu quero, da maneira que eu quero, do jeito que eu acho que é. Porque minha vontade pessoal, ela sofrerá um impacto da vontade coletiva traduzida nas legislações. Vamos entender. Ele ensina o seguinte, que enquanto na administração particular, ou seja, na minha casa, é lícito ou eu posso fazer tudo que a lei não me proíbe, lembra do não matar? Na administração pública, em conseguinte, só é permitido fazer o que a lei autoriza. Então, no Conselho Tutelar, seus conselheiros só podem fazer o que está escrito que pode fazer. Por isso que quando vem aquela pergunta, né, infame, onde que está escrito que o Conselho Tutelar não pode fazer recâmbio? Por exemplo. Onde que está escrito que o Conselho Tutelar não pode fazer isso ou aquilo outro? Está aqui a resposta do princípio da legalidade. Porque não está escrito que é permitido fazê-lo. Porque não tem permissão na legislação para realizar essa tarefa ou essa atividade. Compreendem? E o que mais que diz o mestre Eli Lopes Meireles? A legalidade, como qualquer princípio da administração, significa que o administrador público, e aqui está falando não só do gestor, mas aqueles que fazem parte da gestão, está em toda a sua atividade funcional, ou seja, vincula-se a toda atividade, a legalidade se vincula a toda atividade que a pessoa executa no dia a dia. Sujeito ao que manda a lei, ou aos mandamentos da lei. É a lei que é o foco. Não é ser parceiro, não é ser amigo, não é ser colega. As relações precisam ser institucionais. Enquanto o conselheiro está se baseando na parceria, hora que você precisar de ser parceiro, você não vai receber ajuda de ninguém. Eu digo isso porque eu já sofri isso na pele e tenho visto os conselheiros sofrerem isso na pele todos os dias. E enquanto o conselheiro continua fazendo o que não deve, a política pública nunca irá acontecer. Mas vamos lá. O que mais que está sujeito ao administrador público? Exigência do bem comum, ou seja, o coletivo.
e deles não se pode afastar ou desviar, sob pena de praticar ato inválido e ainda mais, se expor à responsabilidade civil, disciplinar e criminal. Portanto, é grave aquele que rompe o princípio da legalidade, aquele que quebra o princípio da legalidade, simplesmente está sujeito a ser penalizado em qualquer das esferas, conforme o caso. Portanto, gente, vocês entendem que isso é muito sério e os desrespeitos que acontecem ao princípio da legalidade, seja por conselheiro ou por qualquer outra autoridade, é um dos fatores que ainda faz o conselho tutelar estar no lugar onde ele está e não ter evoluído? Pois é. E, ao mesmo tempo, isso implica diretamente naquilo que a infância precisa para ter seus direitos garantidos. Porque aí o conselho fica fazendo o que não deve fazer, não é verdade? Executando quando deve determinar. Mas, para encerrar, a gente precisa concluir com o constitucionalista que eu disse para vocês, que diz assim: repito, toda e qualquer atividade administrativa deve, ou seja, é obrigatório ser autorizada por lei. Então, tudo que se faz na administração, eu tenho que ter uma lei que permita com que eu faça. Porque se não existe essa lei, a atividade a ser executada, ela é ilícita. Ela não é legal. Ela está em ilegalidade. Logo, o Estado precisa respeitar as próprias leis que ele, Estado, faz, porque não faz sentido. E a gente vive aonde? Numa anarquia, onde todo mundo pode fazer tudo o que se quer fazer. E a gente sabe que não é assim. Portanto, gente, esse é o recado que eu queria trazer para vocês. Reflitam sobre esse princípio da legalidade com esse vídeo que eu vou soltar neste momento. Você, qual o seu nome? Guilherme. Guilherme, junte as suas coisas, saia da minha sala e não volte nunca mais. Fora! E fecha a porta. Bom, agora a gente pode começar. Para que servem as leis? Para que haja ordem na sociedade? Não. Para serem cumpridas? Não. Para que as pessoas erradas paguem pelos seus atos? Não, mas será possível? Ninguém vai responder essa pergunta, certo? Para que haja justiça? Isso, finalmente. Para que haja justiça. Agora me respondam, para que serve a justiça? Para garantir os direitos humanos? Também. O que mais? Seria para diferenciar o certo do errado e premiar quem faz o bem? Não tá ruim. Mas me respondam mais uma coisa. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme da sala de aula? Gente, é uma pergunta simples. Eu quero que vocês respondam de forma decidida e unânime. Eu agi certo ao expulsar o Guilherme, sim ou não? Não. Poderia-se dizer que eu cometi um ato de injustiça? Sim. E por que ninguém fez nada a respeito? Para que nós queremos leis e regras se a gente não está disposto a fazer o que é necessário para que elas sejam cumpridas? Cada um de vocês tem a obrigação de reclamar quando presenciar uma injustiça. Cada um de vocês. Não voltem a ficar calados nunca mais. Guilherme, pode entrar. Obrigado pela ajuda, viu, Guilherme? Quando nós não defendemos os nossos direitos, nós perdemos a dignidade. E a dignidade não se negocia. Não importa se eu sou o professor de vocês, ou se eu sou o reitor da universidade, ou se eu sou um juiz. Não se calem diante da injustiça. Pois é, pessoal. Então é isso. Você vai se calar diante da injustiça
que cometem com você, para que você cumpra o seu dever da forma como a legislação determina, você vai continuar atendendo ao superior interesse do adulto e não olhar para o superior interesse da criança, do adolescente? Essa é a reflexão que eu quero deixar para vocês nesse final. Um abraço e até a próxima. A gente se vê.